Você já participou de um piquenique? Como que foi isso? Sabia que um dia Jesus participou de um grande piquenique? Mas existia um grande problema também. Não tinha comida. Como que faz um piquenique, um lanche, sem o principal, sem a comida, né? Já vou explicar o que aconteceu. Bora comigo! Essa é a lição de número 5 da classe Jardim de Infância e o título é Jesus alimenta a multidão. Então, antes de tudo, você vai ler lá o Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 1 até o 15. E faça também a leitura diária que está ali na capa da lição, que cada dia tem um versículo que vai te ajudar a entender melhor o tema proposto. O objetivo dessa lição é ensinar que compartilhar é algo que agrada ao Papai do Céu e que também Jesus pode fazer grandes milagres acontecerem. A palavra-chave é compartilhar. E aí você pode fazer, usando um papel, você vai desenhar as tuas mãos assim. Você pode contornar uma mão, depois a outra, que elas estejam assim, juntas, ó, assim. E aí você vai escrever aqui compartilhar nesse papel. Então vai estar representando as mãos, né? A doação, a entrega, compartilhar. E aí nesse momento que você falar da palavra-chave, você vai perguntar para as crianças o que elas entendem dessa palavra, o que é compartilhar. E também aproveite esse momento para compartilhar experiências. Você pode contar alguma experiência sua, de algum momento que você pôde, né, fazer uma doação, poder ajudar alguém, e aí pergunta para as crianças também se elas já tiveram essa experiência e para contar aí uns aos outros como é que foi. Um louvor para você começar esse encontro é um louvor bem conhecido, aquele que canta assim: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. É um louvor que vai estar falando, né, daquele que tem Jesus na sua vida, que tem um coração alegre, bondoso, amoroso. E aí você pode já trazer um pouco dessa lição para o tema de hoje. Nosso versículo-chave está lá em Provérbios 22:9, que fala assim: aquele que é bondoso será abençoado, porque ele compartilha do seu pão aos pobres. Tem algumas versões um pouco diferentes, né? Mas o momento ali principal é quando fala assim, ó, que aquele que é bondoso será abençoado. Pode colocar assim, ó: sou bondoso, flechinha, sou abençoado. Ou você pode até colocar um sinal de igual: sou bondoso, igual, sou abençoado. Porque quando nós somos bondosos, Deus nos abençoa também. E agora é o momento que a gente vai para a palavra, para a nossa história. E aí a primeira dica de recurso que eu quero deixar para você é que você tenha uma Bíblia assim feita de caixa, porque daí lá dentro você pode deixar alguns recursos para você ir contando a história. Então vamos lá. Aonde Jesus andava, sempre havia uma multidão atrás, porque eles sabiam que Jesus fazia milagres. E eles queriam estar onde Jesus estava. Aí então, professor, você pode mostrar uma imagem de uma multidão. E eu vou deixar um link dessa imagem que eu estou mostrando aqui. Vou deixar o link lá na descrição para você mostrar para as crianças, para elas verem o que é uma multidão. Era muita gente. E Jesus ensinava aquela multidão e tal, e fazia os milagres. Só que passou um dia inteiro e aquele povo começou a ficar com fome. E Jesus falou para os discípulos: vão lá comprar comida, nós precisamos alimentar esse povo. Ou vamos ter que mandar eles ir para casa. E Jesus não queria despedir aquelas pessoas, então pediu para os discípulos irem comprar comida. Só que os discípulos falaram que não ia ter dinheiro suficiente para comprar tanta comida, porque tinha aproximadamente 5.000 pessoas ali naquele lugar para serem alimentadas. Até que de repente apareceu um menino. E aquele menino tinha um cesto com um lanchinho. Eu imagino que quando ele saiu de casa,
naquele dia, ele não imaginava o que iria acontecer. Mas a sua mamãe, acredito eu, a sua mamãe preparou um lanchinho para ele e colocou dentro do cestinho, olha só, colocou dentro do cestinho 5 pães e 2 peixinhos. Então, vamos arrumar a lancheira do nosso amigo. Olha só, a lancheirinha do nosso amigo está pronta. 1, 2, 3, 4, 5 pães e 1, 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Aquele menino saiu de casa, não imaginava o que iria acontecer. Quando ele viu que os discípulos e Jesus estavam precisando de alimento para alimentar a multidão, aquele menino com aquele pouquinho ofereceu para Jesus. Olha só, talvez ele até falou assim: mestre, não é muito, mas talvez possa ajudar. Será que 5 pães e 2 peixinhos poderiam alimentar mais de 5.000 pessoas? O que você acha? Humanamente olhando, não seria possível, não mesmo. Nem que se picasse em pequenos pedacinhos assim, não seria suficiente. Mas para Jesus, o pouco pode se transformar em muito. E Jesus pegou aquele lanche que o menino ofereceu, que o menino compartilhou, orou e agradeceu a Deus e mandou que os discípulos começassem a repartir com a multidão. E eles iam entregando, e sabe o que ia acontecendo? Aquele alimento foi se multiplicando. Era muito peixe, era muito pão, e aqueles 5 pãezinhos foram se multiplicando, o peixinho ia se multiplicando. E os discípulos entregavam aquele alimento para as pessoas e não acabava e não faltava. Olha só o que aconteceu. Aquele pouquinho de alimento que tinha no pratinho ali, na cestinha do menino, se transformou em um grande alimento, numa multiplicação de alimentos que alimentou todas aquelas pessoas, de forma que elas não pegaram só um pedacinho. A Bíblia fala que elas ficaram satisfeitas, comeram até ficarem satisfeitas. Jesus mandou os discípulos então recolher o que sobrou, os restos, e ainda sobrou 12 cestos cheios de pão e de peixe. Olha só, aquilo ali foi um grande milagre que Jesus fez, um grande milagre da multiplicação. Viram só, e se aquele menino olhasse assim e falasse: não, eu tenho muito pouquinho, não adianta eu entregar, não adianta eu compartilhar. Mas olha só, Jesus pega o pouquinho que nós oferecemos e transforma em um grande milagre. Nós podemos tirar várias lições dessa história, mas o que eu quero que você entenda, criança, hoje, é que nós podemos compartilhar o pouquinho que nós temos, muitas vezes, que Deus faz ser muito. O pouquinho que nós oferecemos, Deus faz multiplicar e faz ser um grande milagre, uma grande bênção na vida das outras pessoas. E falando agora com você, professor, talvez você possa sentir que eu tenho pouco talento, eu tenho pouco para oferecer, eu não sei tudo, eu ainda estou aprendendo, estou começando, eu não tenho talento, eu não tenho dom para isso, eu não consigo, eu sou tão pequeno, tão pequena. Deixa eu dizer para você, ofereça aquilo que você já tem e Jesus vai abençoar o teu ministério e vai te dar muito mais. Eu não estou falando de coisas materiais, não estou falando de quantidade, estou falando de um ministério que produz frutos. Basta você entregar o pouquinho que você tem. Entrega o pouquinho do teu talento, o pouquinho do teu tempo, o pouquinho do que você tem dos teus recursos. E Ele vai fazer grandes coisas com isso, porque Ele conhece a intenção do coração.
Aquele menino entregou tudo o que ele tinha. Era pouco, mas se transformou em muito. Amém? Recebe essa palavra hoje no teu coração. E vamos falar dos recursos visuais, então? Eu estou utilizando aqui, olha só. Esse recurso eu fiz com um pratinho descartável, feito, esse aqui é de isopor, e colei um pedaço de EVA aqui para pôr os pães e os peixes. E esses pães e peixes eu fiz com dobradura de papel. E eu vou mostrar agora como que eu fiz esse recurso para você. Viu só como é simples esse recurso? Mas você também pode fazer outros tipos de recursos. Você pode fazer cestinhas para pôr os pães e peixes com prato, com cestinha mesmo de vime, né? Se você tiver, eu já fiz uma vez com cestinha de vime, aí eu coloquei aparecendo só 5 pães e 2 peixinhos, e lá dentro com o nylon, assim, eu fui colando vários pães e vários peixes, e aí quando eu virei a cesta, caiu aquele monte de peixe, né? Mas pendurados com o nylon. Vou deixar aqui algumas imagens para você se inspirar. Também você pode fazer cestinho com copo e barbante, se você quiser fazer um cestinho mais elaborado, tem um modelinho que você pode fazer com um copinho descartável e barbante, e até se você quiser e tiver tempo para fazer, você pode dar de lembrancinha para as crianças, aí coloca ali dentro algum salgadinho, alguma coisa assim, para ser um lanchinho. Você pode fazer cestinho também com filtro de café, com papelão, com garrafa PET, com caixa de leite também tem um modelinho que você pode fazer usando a caixa de leite e encapa ela ali, vai ficar bem bonitinho também. Também é uma opção de lembrancinha ou até para você mostrar no momento da história. E os pães e os peixes você pode fazer dessas duas formas, do jeito que eu fiz, que é com papel assim, eu acho mais simples, ou também você pode fazer assim e aí recorta um por um e cola no nylon. Você pode fazer também com EVA, com papel cartão, cartolina, enfim, existe uma variedade de opções, né? Fazendo essa dobradura eu achei mais prático, mais rápido de fazer, então fica de sugestão para você também. Agora eu quero dar uma dica de brincadeira para você fazer com as crianças, e essa brincadeira é um jogo da velha. Você vai fazer no chão, de preferência, para ser maior, né? Você faz um jogo da velha no chão. Pode fazer com giz, com fita, assim, fita colorida ou fita branca, né? Faz aquele jogo da velha no chão.
E aí você vai entregar para as crianças pães e peixes. No lugar do X, você pode entregar o peixe, no lugar da bolinha, você entrega o pão. E aí você pode imprimir essas imagens, eu vou deixar link dessas imagens lá na descrição, ou você pode recortar mesmo só um modelinho ali do pão e do peixe e entregar para as crianças. E aí elas vão brincar de jogo da velha, pão versus peixe. E a ideia é a mesma, quem conseguir fazer a linha primeiro, vence a brincadeira. Você imprime mais 5 imagens de cada dessas que eu estou deixando aqui e vai ser suficiente para as crianças brincarem de jogo da velha. E lá na descrição também eu vou deixar algumas dicas de louvor para você cantar com as crianças ao final. São louvores que falam sobre esse milagre que aconteceu, tá bom? Eu já deixei uma mensagem de reflexão para você, professor, falando sobre entregar o pouco e Deus transformar em muito, né? Existe uma outra reflexão que eu queria deixar para você a respeito dessa história, que até você pode falar para as crianças sobre isso também, sobre a diferença entre multidão e os discípulos. A multidão são aquelas pessoas que sempre estavam seguindo Jesus, buscando aquilo que Jesus tinha para oferecer, os milagres, o alimento e tudo mais. Mas os discípulos eram aqueles que estavam ao lado de Jesus todo o tempo, mas não buscando o que Jesus tinha para oferecer. Pelo contrário, se entregando a Jesus. Como aquele menino também, né? Ele compartilhou, ele deu algo para Jesus. Então, será que nós somos a multidão ou somos os discípulos? Será que nós seguimos Jesus só pelas coisas que ele tem para nos oferecer, pelos milagres, pelas bênçãos, por coisas que ele pode fazer por nós? Ou será que nós somos discípulos que seguimos a ele verdadeiramente, buscando aprender com ele, entregando a ele, servindo a ele? Então existe essa diferença entre multidão e discípulo. Eu não quero ser uma multidão, eu quero ser uma verdadeira discípula do Senhor Jesus. E você também? Veja que são várias lições que você pode tirar de uma história, né? Nunca conte uma história apenas para conhecimento da criança, para que ela conheça a história. Você precisa também ensinar algo com essa história. E nós podemos aprender várias coisas com uma história igual a essa. Se você gostou, se essas dicas foram úteis e vão te ajudar na tua aula, então não esqueça de deixar um like, se inscreve também no canal e ativa as notificações para que você seja sempre avisado quando tiver vídeo novo aqui, tá bom? Então, Deus abençoe você, um beijo e até o próximo vídeo.